Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Galera, vamos bater um papo aí sobre o pós-jogo de ontem, né? Flamengo Atlético Mineiro. Esse jogo bem interessante, eu não tinha muita expectativa quanto ao resultado antes do jogo, né? Mas no desenrolar do jogo, mesmo antes do gol, a gente já podia observar uma certa, assim, não é facilidade, mas um certo controle do jogo, de certa forma, do nosso time. E isso aí me deu bem calma, bem tranquilidade para poder acreditar numa vitória. Foi um jogo interessante. Mas antes de a gente estar comentando sobre tudo isso aí que aconteceu, pedir a vocês que, por favor, se inscrevam no nosso canal, é muito importante pra gente, tá bom? Dá o like, que é a maçã do like, você diz pro YouTube que está gostando do nosso conteúdo, gosta do nosso bate-papo, e isso aí é muito importante para o nosso crescimento, tá bom? Então vamos lá falar sobre o jogo especificamente. Todos nós ficamos assim um pouco, não tanto surpresos, porque já tinha sido vazado aí de alguma forma nas mídias, né? Que o Mateuzinho seria colocado no meio campo. Eu acho que o único destaque do jogo de ontem negativo, no meu ponto de vista, que o time atuou até muito bem, aguentou a pressão do Atlético Mineiro completo, forte, né? Como sempre foi ultimamente. Mas o Mateuzinho, não é culpa dele, lógico, foi colocado numa função que ele não está acostumado. E o que nós podemos ver, pelo menos do meu ponto de vista, foram algumas jogadas dele de quem não tem conhecimento da posição. A verdade é essa. Ele foi improvisado e rendeu o que podia. A gente não podia nem esperar muito dele, porque não tinha condições. Tá? Ele não tem o cacuete da função, da localização em campo. Ficou perdido durante o lance, ficou perdido como atacar, ficou perdido na hora de driblar. Eu senti ele muito perdido em campo, a verdade é essa. Pouco participou do jogo, na verdade. O que aconteceu com isso? Sobrecarregou demasiadamente o João Gomes. A sorte que o João Gomes dá conta do recado. Mesmo quando ele é colocado à prova, né, ele desempenha bem o seu papel, ele cumpre bem o seu papel, é um jogador muito tranquilo. A gente consegue ver isso no desenrolar da partida. Ele se mantém sempre concentrado, sempre tranquilo, buscando o que ele tem que fazer, que é a marcação, roubar a bola, proteger ali o início da área, e isso ele fez muito bem. E com a ausência praticamente do Mateuzinho ontem, porque ele participou muito pouco do jogo, o João Gomes ficou bem sobrecarregado, mas deu conta do recado. Isso aí deve ter sido legal, porque o pessoal do Bayer Leverkusen, que segundo informações eles estavam no estádio para ver o desempenho dele, acompanhando, né, um pouco do dia a dia dele no futebol, devem ter ficado bem felizes com o que viram, porque sabem que é um jogador que na hora que precisa dele, ele está ali à disposição e ele comparece, não se omite, não se esconde, faz o papel dele muito bem feito, não é mesmo, galera? Então, feita essa parte aí do Mateuzinho, no geral o time foi muito bem, o Cebolinha jogou muito bem, foi oportunista no gol, esse gol bota na conta dele porque ele foi esperto, ele soube sair do impedimento, entrar na hora certa, agredir a bola no momento certo. E palmas também pro Fabrício Bruno, né? Jogou muito bem, fez uma partida segura, ele e Pablo estão jogando muito bem, estão fazendo uma dupla muito boa no Flamengo. Acho que são 8 jogos sem derrotas, com os dois em campo o Flamengo não perdeu, e isso é importante para a sequência, é importante para a carreira deles, é importante para o Flamengo. E então foi bem legal a atuação deles. O Fabrício Bruno naquela jogada parecia até o Diego nos áureos tempos lançando bola, né? E o Davi Luiz no volta também, que lança muito, também não foi no jogo, não estava jogando, mas incorporou no Fabrício Bruno e ele deu aquele lançamento preciso, pegou a zaga do Atlético totalmente desguarnecida. No primeiro tempo foi um jogo bem equilibrado, a gente não pode dizer nada além disso, porque foi muito equilíbrio, as duas equipes estavam procurando gols, ninguém jogando retrancado, todo mundo procurando vencer a partida. O Flamengo foi felicitado com esse gol, mas no segundo tempo as coisas se inverteram um pouco. O Atlético fez algumas mudanças, essas mudanças surtiram efeito, é verdade. Os jogadores que entraram aumentaram o volume de jogo do Atlético, eles passaram a dominar, e como disse o Cuca, eles ganharam nos números, todos os números, menos no quesito gol. Isso aí que foi importante, é isso aí que é 1-0, mas conta 3 pontos da mesma forma. E, cara, tá ficando bom ganhar do Atlético, né? Nossa, como é bom ganhar deles. Ganhar do Palmeiras, ganhar do Atlético Mineiro é tudo de bom. E o Atlético Paranaense tá entrando nessa fila também, tá?
começando a ser um campeonato à parte para a gente ganhar desses 3 times, Atlético Mineiro, Paranaense e o Palmeiras. Devido à rivalidade, né, os times estão sempre times equilibrados, então é muito gostoso ganhar deles. E o Galo por ter aquele chororô que já virou costumeiro para eles, né? Hoje eles devem lançar alguma nota aí de repúdio, alguma coisa. Sei lá, deve ser arbitragem, VAR, ou o campo, ou a torcida que estava muito grande, muito calorosa. Ele deve ter soltar uma mensagenzinha de repúdio aí. Repudiamos a atuação da torcida do Flamengo que atrapalhou o nosso jogo. Só isso que eles têm para falar. Então, parabéns para o Flamengo, parabéns para a equipe, para o Dorival, que colocou um time bem aguerrido, o time se comportou muito bem, fizeram o que era pedido para eles, todos eles se destacaram muito, o goleiro Santos foi exigido aí e foi preciso, cirúrgico nas horas que ele foi acionado, fazendo pelo menos que eu contei 2 defesas muito importantes, ou 2 ou 3, né? Não podemos ser injustos com ele. E o Varela, uma grata surpresa, ontem eu pude observar ele um pouco mais, e ele, como foi muito exigido, teve uma participação muito boa, foi muito equilibrado nas marcações. Para mim foi um jogador também para se destacar nesse time. E sabe-se lá, em mais 1 ou 2 partidas aí nesse nível dele aí, a posição é dele, tá? Não vejo ninguém para tirar a posição dele mais não. Mateuzinho vai voltar para o banquinho se continuar no Flamengo, mas eu acredito que o Flamengo vai buscar um outro lateral direito também. Mas o Varela vai ter vaga nesse time com certeza e vai se tornar um jogador imprescindível na seleção do Uruguai. Isso aí já é previsão para 2023, podem acreditar. Gostei muito dele na marcação ontem, muito forte, muito seguro, muito preciso, sabendo o papel dele muito bem feito. Então é um jogador também ontem para se admirar e para valorizar o jogo de ontem. Tá? Então o destaque aí fica para o Varela, fica para o Santos, fica para o Fabrício, Bruno e Pablo, fica para o Cebolinha, que jogaram muita bola e conseguiram aí tirar 3 pontinhos do Atlético e jogar o nosso time aí na 3ª posição do Campeonato Brasileiro. Vou mostrar para vocês aí na sequência a entrevista do Cuca, onde ele falou que o time tenta e não consegue. Na verdade, resumindo, o time não está jogando por ele, está com a cabeça em outro lugar, em outro treinador, em outra situação, não estão comprando a ideia do treinador mais, e isso aí é problema deles, que se danem para lá, não é mesmo? Então, saudações rubro-negras, um domingo feliz para todo mundo, para toda a nação de 45 milhões que tem ao redor do mundo, todo mundo feliz, tranquilo, a gente tem um bom domingo aí e até o próximo vídeo. Valeu, galera, um grande abraço a todos, fui! Boa noite, Cuca. Eu queria que você falasse, né, sobre esse resultado negativo do Atlético e principalmente sobre a formação do time. No jogo contra o Bragantino, você disse que optou por uma questão técnica de não ter colocado o Pavone e o Ademir e o Zarate com o Nacho. Você falou que era uma questão mais técnica, né? Uhum. E hoje você repetiu. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão da estratégia para esse jogo. Bem, boa noite. Acho que o time que nós entramos é praticamente um time titular, né? O Zarate fazendo o lado direito, como muitas vezes ele fez. Jogávamos com o Alan, o Jair e o Nacho. Hoje jogou o Otávio em lugar do Alan. O Hulk e o Keno. O time jogou ano passado todo. É o time que jogou o último jogo também. E nós fizemos um primeiro tempo bem equilibrado. Acho que começamos melhor, depois o Flamengo deu uma melhorada e acabou um primeiro tempo meio que igual, né? Até nas chances nós tivemos mais, tomamos um gol assim que não é normal a gente tomar, uma bola levantada, não é uma bola da linha de fundo, uma bola nem da intermediária, né? Uma bola levantada pelo zagueiro e nós tivemos um mau posicionamento e acabou que o Everton fez uma diagonal e fez o gol. Esse gol muda tudo, né? Porque ele passa a encorajar ainda mais o adversário, estimular ainda mais o torcedor, que no segundo tempo o time do Flamengo passou a defender o resultado que lhe era favorável, né? Lógico que a gente fez as mexidas, eu acho que quem entrou, a maioria dos que entraram bem. Nós tivemos o domínio total do jogo, criamos as oportunidades com o Nacho, o Santos pegou, com o Ademir, o Santos pegou. E o que falta, né? Falar em números, assim, o número é o raio-x do jogo, cara. Se você não falar em número,
não é porque perdeu ou ganhou, os números é o raio-x do jogo. Eles vão te dizer de que forma que teu time jogou. A gente teve o dobro de posse de bola, 10 escanteios contra nenhum, o dobro de finalizações, mas não fomos contundentes. A gente não está sendo decisivo. E a diferença é essa. A gente está criando muitas chances para fazer poucos gols, diferente do que era antigamente, que nós tínhamos 4, 5 jogadores decisivos. E o momento, hoje, esses jogadores, infelizmente, não estão sendo decisivos. E esse é o momento que a gente atravessa. E fazer o quê? Continuar insistindo, persistindo, fazendo de cada jogo uma final. Hoje não dá para você vir aqui e dizer, pô, o time jogou mal, não teve vontade. Não, porque se você analisar o raio-x do jogo, você foi melhor. Mas jogou contra um time reserva, sim, mas com grandes jogadores assim mesmo. E fizeram da força da torcida um aliado muito forte, que aqui sempre a gente sabe que é. Nós tentamos de todas as formas pôr a equipe mais para frente possível e com organização, e acho que a gente foi assim até o final do jogo. E, infelizmente, mais uma vez, o resultado não veio, né? Então não é esse jogo que a gente está explicando, é o jogo passado com o Ceará, o jogo passado. Então é difícil ter explicação para esse momento, e o que a gente tem que continuar é persistindo e trabalhando para que as coisas mudem. Faltam 6 jogos. Segunda-feira lá em Fortaleza, um jogo super decisivo. Fortaleza venceu fora de casa. É outro jogo do tipo desse de hoje que a gente tem que fazer por onde conseguir um bom resultado. Cuca, bom te rever aqui. Tudo bem? Vai. Tudo. Você concorda que foram 2 tempos distintos, e por que o segundo tempo foi melhor do que o primeiro? Eu acho que o primeiro tempo nós não conseguimos ter contundência pelo lado com o Keno e com o Zaratio, né? E no segundo nós tivemos com o Pavão e com o Ademir, e eles entraram bem no jogo, né? O Nacho chegando com o Hulk, depois a gente pôs o Kardec e o Vargas para continuar nessa força ofensiva, com o Zaratio chegando. Infelizmente não foi o suficiente para a gente vencer. O primeiro tempo foi um jogo igual, o segundo nós fomos melhores, mas infelizmente não conseguimos fazer o gol.